Jeremias capítulo 45. Versículo 1. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia, num livro, estas palavras, da boca de Jeremias, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Versículo 3. Disseste, vai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor, estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Versículo 4. Assim lhe dirás, e isto diz o Senhor, veis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. Versículo 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Jeremias capítulo 46. Versículo 1. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. Versículo 2. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Versículo 3. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Versículo 4. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, ou limpai as lanças, vestivos de couraças. Versículo 5. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos, e vão fugindo, sem olharem para trás, terror há ao redor, diz o Senhor. Versículo 6. Não fuja o ligeiro, e não escape o valente, para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates tropeçaram e caíram. Versículo 7. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? Versículo 8. O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse, o subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade, e os que nela habitam. Versículo 9. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes, e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Versículo 11. Sobe a Gileade, e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito, em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. Versículo 12. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente e ambos caíram juntos. Versículo 13. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Versículo 14. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol, ou fazei também ouvi-lo em Nofe, e em Tafnis, dizei, já apresenta-te, e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Versículo 15. Por que foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Versículo 16. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram, levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Versículo 17. Clamaram ali, Faraó rei do Egito é apenas um barulho, ou deixou passar o tempo assinalado. Versículo 18. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Versículo 19. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação, e será incendiada, até que ninguém mais aí mor. Versículo 20. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Versículo 21. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo.
Versículo 22. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército, e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Versículo 23. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. Versículo 24. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Versículo 25. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Veis que eu castigarei a Amon-de-No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. Versículo 26. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Versículo 27. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Versículo 28. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente.